Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje para a nossa sexta e penúltima live, né, do nosso evento Semana da Pecuária de Leite. Então, vendo aqui que está com probleminha, né? A internet, estou com problema no meu celular, né? Estou aí mudando de aparelho. Pode ser que ele descarregue, então que eu tenha que regravar tudo. Mas vamos seguindo e ver se a gente consegue hoje, né? Falar aqui sobre o que tem que ser falado. Bem, enfim, eu acho que não vai rolar, porque o celular está descarregando com muita velocidade, tá? Mas vamos lá. Então, o que eu venho trazer hoje? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, já está escrito aí no título, sobre o ciclo estral de vacas leiteiras, que nada mais é do que o ciclo reprodutivo, né? Então, vamos aprender aqui, falar um pouquinho, para a gente compreender melhor, sobre como funciona a regulação desse ciclo, tá? Eu não vou entrar em detalhes, eu vou ser bem breve, específica, assim, bem objetiva, né? E também vamos falar também sobre as características, os conceitos que são mais importantes desse ciclo, das fases também mais importantes e relevantes para vocês, produtores, para a gente chegar aí na aplicação, não é mesmo? Na parte que o que mais interessa, que é aí a manipulação hormonal destes animais. Então, para a gente começar, gostaria de falar um pouquinho, para quem não conhece, cada parte do ciclo, né? De uma forma bem breve. Tá? Então, é importante a gente relembrar, tá? Ou conhecer, para quem ainda é estudante e não chegou até essa parte de reprodução, que os bovinos, nossos amados e queridos bovinos, eles são poliéstricos. O que é isso? Éstrico vem de estro, não é mesmo? Então, do cio, eles são poliéstricos, não estacionários. Ah, não entendi nada. Poli é muitos, né? Então, eles têm muitos cios, né? A gente sabe aí que as vacas são de 21 e 21 dias, tá? E não estacionários, o ano inteiro, tá? Não tem variações de acordo com temperatura ou com luminosidade, né? Tipo primavera, verão, outono e inverno. Não tem isso, tá? Então, o cio deles, são muitas, né? Muitas quantidades de cios durante o ano e durante um determinado período? Não, durante o ano inteiro. Por isso, não estacional, tá? Não é durante um período do ano, é durante o ano inteiro. Não estacional, não tem estações, períodos, tá? É o ano todo. E poliéstrico, mais uma vez, porque são vários cios, no caso das vacas, 21 em 21 dias, certo? Então, elas também são, né, nossos bovinos queridos, são monovulares. Ah, mas tem casos aqui de gestação gemelar, de gêmeos, né? Tudo bem, mas em geral, eles são monovulares, tá? Em cada cio, apenas um óvulo está lá disponível para ser fecundado por vez, tá? Por cio, por etapa aí, por ciclo. Então, a gente sabe, no caso aí das vacas, dos animais que acontece lá de mais de um óvulo, né, ser disponibilizado lá pelo folículo em um cio, gerando aí gestações gemulares, a gente sabe que isso tem acontecido muito em vacas de alta performance, tá? Então, elas sim podem ter gestações gemelares com mais frequência e isso está relacionado à regulação hormonal que acontece nelas, tá? Tá relacionado a um aumento hormonal, tá? E que acaba não inibindo
essa ovulação múltipla, tá? Então acontece um processo lá de não regulação interna e acaba dando origem a várias ovulações para um mesmo ciclo, tá? E aí, o ciclo, ele pode ser dividido em duas fases, tá? Muitos de vocês já conhecem, a maioria do pessoal já entende, mas quem está entrando agora no ramo, pode ser que alguém não conheça um termo mais técnico ou esteja enrolado, né? Querendo saber mais do trabalho de um zootecnista, de um veterinário. Então, o ciclo estral está dividido em duas partes, tá? Uma fase folicular e uma fase luteal. Então, na fase folicular, a gente tem como predomínio... Eita, minha mãe agora ligou aqui o liquidificador. Gente, live é isso, né? Enfim, mas vocês receberam o e-book, então não tem problema algum, tá? Se falhar aqui alguma coisa, ficar com dúvida, pergunta aí que a gente responde, certo? Eu tô com esse problema aí, mas vamos seguir, que vai dar certo. Celular descarregando, tá? Então, nós temos a fase folicular, que é aquela onde predomina o hormônio estradiol. Então, se você for lá fazer uma análise do sangue, né, das vacas, e tiver muito alto esse tipo de hormônio, estradiol, ou agora eu me esqueci o nome, estrogênio, tá? Também é outro nome, estradiol ou estrogênio. Se tiver muito alto é porque a vaca está no período folicular. E se tiver o predomínio de progesterona? Se tiver o predomínio de progesterona, é porque essa vaca estará no período luteal, tá? Do ciclo estral dela, onde predomina esse hormônio, a progesterona. Então, fase folicular é lá mais relacionada ao início da ovulação, e a luteal já está lá mais relacionada ao período, né, posterior à ovulação, tá? Então, vamos conhecer aqui algumas fases. Gente, eu tô preocupada aqui de interromper a live, mas vamos. Primeiramente, nós temos a fase do proestro, tá? Que é um período pré-ovulatório. Então, ainda não há um óvulo ali para ser fecundado pelo espermatozoide do macho, certo? E aí, após esse período pré-ovulatório, chamado de proestro, tá? Pró-cio, vem antes do cio, nós temos o estro. E o que o estro marca? Ele marca o dia zero do cio, tá? Ele marca o período que a vaca está apta à monta, tá? Que ela aceita a monta. E esse período, ele dura em média de 12 a 18 horas. Só que tem um problema. Atenção ao pulo do gato, que já há muitas publicações, acredito que muitos de vocês também já tenham acesso, já tenham lido ou tenham conhecimento dessas publicações, tá? Mostrando que vacas de alta performance que produzem muito leite, como as taurinas, tá? Especialmente as holandesas, têm aceitado monta de 6 a 8 horas. Então, esse período tem sido grandemente reduzido para vacas de alta produção de leite, certo? Aí, continuando aqui. Então, que em geral, né, dura de 12 a 18 horas, mas para vacas de altíssima performance, de alta performance, esse período está sendo reduzido, tá? Aí quase praticamente pela metade, né? Então, durante essa fase, se você for pedir para o veterinário, o zootecnista, tirar o sangue para avaliar o hormônio lá para medir, né? O estradiol ou estrogênio, ele vai estar numa alta concentração no sangue desses animais, dessas vacas, e a progesterona vai estar baixinha, tá? E isso caracteriza essa fase de monta, tá? Que é o estro. E aí, a ovulação, tá? Ela vai durar 28 horas, ela ocorre, né? Perdão. A ovulação, ela vai ocorrer 28 horas, praticamente um dia, né? Após o quê? O início do ciclo.
tá? Então, um dia após o início do cio, que marca lá o estro, o dia 0, no dia 1, tá? Vai ser o início lá da ovulação, certo? E isso é importante a gente conhecer, né? Quem trabalha aí inseminando as vacas, quem trabalha também com estações de monta, né? Sabe que é muito importante a gente ter conhecimento, ter informação e registrar isso, ou em software, ou em caderno, tá? Ou em planilhas. A gente precisa desses dados, coletar esses dados diariamente, né? Então, seguindo aqui, nós temos a fase de metaestro. Eita, que coisa estranha. O metaestro, ele marca o quê? A fase entre a ovulação e a presença de um corpo lúteo, tá? Corpo lúteo é uma estrutura lá no ovário que libera o hormônio progesterona, tá? Então, esse corpo lúteo, ele está totalmente maduro cerca de 3 a 5 dias após o cio. Então, se passar lá o ultrassom no ovário das vacas, verá o quê? Verá um corpo lúteo grande, tá? Bem desenvolvido. E aí, nessa fase, se você levar as suas vacas para fazerem o exame do sangue, o que vai acusar lá de hormônios? Estrogênio ou estradiol, tá? A mesma coisa, é estrogênio ou estradiol, tá? É o mesmo, esses dois nomes para o mesmo hormônio. Vou chamar a partir de agora só de estradiol, tá, gente? O estradiol, ele vai estar baixo, tá? E a progesterona vai estar no nível alto, tá? Alto não, vai estar começando a ser produzida. Então, o estradiol baixo e a progesterona vai começar a subir, tá? O nível dela. E aí, nós entramos na fase de diestro, tá? O que é o diestro? O diestro, ele é a fase mais longa do ciclo, tá? De reprodutivo das vacas, tá? É caracterizada, então, pela presença de um corpo lúteo totalmente maduro, tá? Então, ele termina lá o seu desenvolvimento no período de metaestro, ele inicia e termina o desenvolvimento. E na fase de diestro, ele já está completamente desenvolvido, tá? E aí, o que a gente tem nesse período? Nesse período, a gente tem um corpo lúteo que é responsivo à prostaglandina. Então, olha a importância de vocês conhecerem, né, o que está acontecendo ali, tá? No organismo, no sistema reprodutor das suas vacas, no que diz respeito à aplicação de protocolos. Presta atenção. Quem trabalha com prostaglandina, tem que ficar atento a isso, porque se você colocar a prostaglandina no corpo do animal, tá? No organismo das vacas, num período de metaestro, não vai ter tanta eficiência, ou talvez tenha eficiência 0, em relação ao período do diestro, que é o período onde esse corpo lúteo estará responsivo ao hormônio prostaglandina, certo? Que é ali de 10 a 12 dias após o início do cio, tá? E nessa fase, se você tirar lá o sangue dos animais, o que vai acusar? Um nível alto de progesterona. Então, no metaestro, o corpo lúteo ele está se desenvolvendo, crescendo e começa a produzir progesterona. Então, tá lá os níveis de progesterona, né? A concentração no sangue está aumentando. E quando chega na fase de diestro, 10 a 12 dias após o início do cio, o que acontece? A progesterona já está no nível elevado e o corpo lúteo totalmente desenvolvido, né? Para segurar ali uma provável gestação, tá? Mas aí vocês vão me perguntar, e a fase de anestro? Anestro não entra no ciclo. Por quê? O anestro é um estágio de quiescência, né? Que é isso? É uma fase de dormência. É como se a sexualidade ali do animal, nessa parte de boa noite, Ed. Como se essa parte
da sexualidade, né, estivesse ali, estivesse dormente mesmo, tá? Inutilizado, tá? Vou usar um termo assim. Que é aquela fase ali que o animal ele tá entrando, a vaca está entrando na puberdade, tá? Então, enquanto ela é uma bezerra, enquanto ela é uma novilha, ela está lá na fase de anestro, tá? A partir do momento que ela já inicie, né, a sua função lá reprodutiva, o cio em si, aí quando ela começar a ovular, quando a novilha começar a ovular, aí ela não está mais no anestro. Aí ela já sai desse estágio de dormência e entra naquele estágio de quê? Da puberdade, né? Já começa ali a ter o cio, já consegue gerar, né, outros animais. Então, gente, seguindo aqui, é não, né? Prefixo grego, se eu não me engano, que significa não. Latino, grego, se eu não me engano, é grego mesmo, tá? E significa não. Então, não tem estro. É igual o ser humano, né? Antes dos 11, 12 anos de idade, a criança não tem nem ali os órgãos sexuais totalmente desenvolvidos, tá? Isso só começa a acontecer na fase da puberdade. Então, com as vacas, a mesma coisa. Deixa eu dar uma checada aqui no... Olha lá, mas vamos ver se a gente consegue concluir a live aqui com sucesso. Então, para que isso interessa ao produtor, né? O que isso interessa para vocês? Poxa, eu vou ficar decorando isso aí, para que eu quero saber isso? É muito importante saber por quê? Porque a gente precisa compreender, né? Para quem ainda não se interessou por essa parte, ou não se interessou de perguntar para o zootecnista, para o veterinário, a gente precisa compreender que esses folículos, tá? Que vão liberar agora deu branco. Os óvulos dentro do ovário. Então, o ovário ele é uma estrutura que ele tem lá bolinhas que a gente chama de folículo, tá? E eles são estimulados por hormônios e liberam os óvulos, tá? Então, por que a gente precisa dar atenção a essa parte? Porque os folículos, eles levam de 90 a 120 dias. Então, aí de 3 a 4 meses para chegarem a esse período pré-ovulatório, tá? Lá do ciclo estral. Então, qual que é o pulo do gato disso aí? É que se a sua vaca, há 3, 4 meses atrás, ela sofreu algum tipo de doença, de estresse térmico, falta de água com uma boa potabilidade, não uma água ali que esteja como é que eu vou dizer aqui? Num grau de limpeza ali, né? De saneamento, né? Que possa ser ingerida com segurança. Se ela se encontra num ambiente onde tenha muita contaminação, não, presença de plantas tóxicas, tá? Nas pastagens, contaminação por agrotóxico, tá? O que vai acontecer? Daqui, esse processo de intoxicação, de doença, tá? Que ela passou, ou de estresse térmico, principalmente calor, no caso das espécies taurinas, daqui a 3 a 4 meses, isso vai influenciar na taxa de concepção, entende? Então, olha a importância aí. Se 3, 4 meses atrás, esses folículos, eles foram danificados, tá? Por algum desses fatores que eu citei e outros mais, o que vai chegar? O que vai acontecer? 3 a 4 meses depois, quando eles chegarem na maturidade ali do período pré-ovulatório, estiverem prontos já para entrar na parte do cio da ovulação, o que vai acontecer? Eles não estarão disponíveis, tá? Então, isso vai refletir no ciclo reprodutivo do seu rebanho, tá? E aí, na hora que a sua taxa de serviço pode ser excelente, o sêmen que você está utilizando pode ser brilhante, maravilhoso, de um touro primoroso, e a taxa de concepção vai lá embaixo, vai cair. Por quê? Porque o órgão reprodutor das suas vacas
foi afetado lá 3 a 4 meses antes do período ovulatório. Então, lá no período que os folículos estavam bem no início, folículos primordiais, bem no início do desenvolvimento, tá? Então, essa que é a importância da gente conhecer, né, como que os nossos animais estão, cuidar da sanidade do animal, do bem-estar e também conhecer o período, tá, dos ciclos e ali o grau de desenvolvimento, né, dos folículos, a concentração de hormônios para a gente saber que a atitude precisa ser tomada, tá, para ter ali o máximo de ganho, né, para a gente ter o máximo de eficácia e eficiência no processo de utilização aí ou de monta natural ou de inseminação artificial quando se utiliza os protocolos de sincronização, tá, hormonal dos animais. Então, vamos seguindo aqui. Se a sua vaca estiver prenha, presta atenção nisso. Quaisquer perturbações que elas sofram durante o período gestacional, especialmente durante o período de embrião, que é onde está havendo a organogênese, a formação dos órgãos, isso pode refletir também na formação dos órgãos reprodutivos, tá? Então, lá no iniciozinho da formação do ovário, pode haver erros, pode haver danos celulares que vão ocasionar o quê? Vão refletir no desenvolvimento, né, na parte reprodutiva. Então, as bezerras, filhas de vacas que foram submetidas à contaminação, a estresse, a mais o que aqui? A doenças, o que pode acontecer? Elas podem se tornar bezerras, né, vacas futuramente, com uma menor produtividade de leite, mas trazendo para a parte reprodutiva, né? Elas podem ter uma taxa de concepção menor, né? Elas podem ter... a gente, então, tem que utilizar, assim, mais sêmen para elas conseguirem ficar prenhas, tá? Ou então... Outra coisa que pode acontecer aí, elas não conseguirem segurar uma gravidez adequadamente, tá? Por um defeito, uma alteração na produção hormonal, tudo isso ocasionado por quê? Lá pelo início do desenvolvimento da organogênese, quando elas foram submetidas, né, a algum tipo de estresse através do organismo da mãe, tá? Então, isso vai influenciar na reprodução. Aí você vai utilizar o melhor sêmen, vai utilizar os melhores protocolos, né? E não vai ter resultado e não vai saber o porquê. E qual era o porquê? Porque a sua vaca pode ter sido submetida durante o período de gestação a algum tipo de estresse, tá? Ou contaminação ou doença, certo? E aí, vamos seguir. Também pode afetar, esqueci de falar aqui, os touros, tá? Os touros reprodutores. A gente fala muito nas bezerras e esquece dos bezerros. Aqueles que vão ser utilizados como reprodutores, eles também podem ser afetados, tá? Por algum tipo de problema que aconteça com a vaca prenha. Isso vai mexer na fertilidade e também vai mexer lá na hora da sua taxa de concepção. Então, você pode ter a melhor taxa de serviço, tá? Só que na hora de verificar quantas vacas estão prenhas, taxa de prenhez e taxa de concepção vão ficar lá embaixo, tá? E muitas vezes vocês não vão ter a mínima ideia do que está acontecendo. Então, vamos seguir aqui. Há muitos estudos, tá, aí divulgados na internet, basta procurar, já falei, o único que eu tenho de cabeça é Embrapa, mas tem muitos outros, tá, onde a gente pode analisar estudos relativos a estresse calórico, tá, então tem muitos estudos relativos a isso, mostrando que as bezerras, filhas de vacas submetidas a um calor extremo, tá? Extremo que eu digo é extremo para o animal, não é para você, é para o animal, tá? Então, lá no caso das holandesas, 30 graus já é ruim, né? Já é péssimo. Pra gente é gostoso, mas
25, 30 graus para elas já não está tão confortável assim. Então, as vacas que são submetidas, tá, durante o período de gestação ou as bezerras, tá, em desenvolvimento, a esse estresse calórico, elas produzem menos leite, elas ficam com mais propensão a doenças, tá? Elas têm uma imunidade mais baixa, elas, então, adoecem mais, tá? Ganham menos peso, tá? Elas têm uma deficiência metabólica que, apesar de comerem, elas não conseguem metabolizar aquilo para transformar em músculo, em ganho de massa muscular, em ganho de gordura, em ganho de massa óssea. Elas não conseguem fazer essa transformação e também ganham menos peso aí quando adultas, né? Toda essa questão que eu falei aí do ganho de massa, né? Elas não conseguem converter, né, o que elas estão ingerindo para ganhos na construção corporal, tá? E produzem menos leite, né? Então é perda total para o produtor. Aí, gente, voltando aqui nessa parte de reprodução, né? Tudo isso que eu citei traz altos prejuízos para o produtor, né? E o que a gente quer no final não é só o bem-estar, claro que a gente se preocupa com o bem-estar animal, mas vai um biólogo, vai um zootecnista conversar com um produtor, tudo bem, ele está preocupado com o bem-estar animal, mas o que ele mais quer é o quê? A produtividade, tá? É a produtividade. Então a gente tem que falar sobre o bem-estar? Tem. Mas o primeiro ponto que a gente tem que levar para o produtor é a parte financeira, que aí ele vai se interessar, tá, pelo bem-estar animal quando ele associar isso aqui a uma maior produção de leite e a uma maior taxa de concepção, taxa de prenhez das suas vacas, tá? Então, para a gente caminhar aqui para o final da live, que eu não sei quanto mais tempo, e eu tenho pouquinho tempo agora o celular tá descarregando mesmo, tá? Para a gente finalizar aqui, trazer para vocês, né, que hoje assume-se que as vacas taurinas, elas têm aí folículos com capacidade ovulatória em torno de 8,5 a 10 milímetros de diâmetro. Então, na hora de aplicar lá o ultrassom, verifica com um veterinário, zootecnista ou técnico aí da sua propriedade, tá? Se as suas vacas taurinas, elas estão com folículos com diâmetro aí de 8,5 a 10 milímetros para você inseminar, tá? Porque é esse tamanho de folículo que vai estar lá no período com a capacidade ovulatória, tá? Os folículos estão no processo de liberação dos óvulos. Para as zebuínas, os folículos aí ideais estão em torno de 7 a 8,5 milímetros, tá? De diâmetro, com capacidade ovulatória um pouquinho mais baixo do que as taurinas, as holandesas, tá? Então, as zebuínas são lá, Gir, né? Gir e Nelore, que eu amo. Enfim, seguindo. A gente tem que ter muita atenção ao tamanho dos folículos, tá? Ovulatórios, porque para as vacas taurinas, esses folículos, quando estão acima de 18 milímetros, isso começa a ser ruim. Parece que é bom, né? Poxa, quanto maior o folículo, melhor o óvulo, mas não é. Tem um limite. Se passar de 18 milímetros, liga aí o start da sua propriedade, porque isso aí já começa a interferir negativamente na fertilidade. A fertilidade começa a cair. E a gente sabe que quanto maior o metabolismo e das vacas taurinas, elas já têm um metabolismo natural maior, por isso que elas têm uma menor adaptabilidade ao calor, que elas já geram muito calor, isso está relacionado a maior produção de leite, tá? Só que interfere negativamente, por quê? Porque quanto mais alto esse metabolismo, também elas vão ingerir mais matéria seca, né? Mais nutrientes também, beber mais água, e os folículos tendem a ficar maiores, tá? Então, olha a importância aí de um consultor, né, agropecuário, trabalhando junto com o gerente da sua propriedade, com o seu zootecnista, com o seu veterinário. Vamos seguir aqui.
Melhor ainda se o veterinário for um consultor, né? Hoje nós já temos vários zootecnistas e veterinários que são consultores e isso é muito bom. Mas o biólogo também é essencial nesse processo, tá? Não, claro, tem que fazer propaganda de mim, né? Enfim, da classe. Vocês precisam ter muito cuidado, tá? Ao montar o protocolo de sincronização das suas fazendas, dos seus sítios, tá? Justamente por tudo isso que eu já falei, não vou repetir, senão vai cortar a live aqui, tá? Tomar cuidado aí com toda essa questão de verificar como os seus animais estão, tá? Então, como é que vocês vão detectar onde que a maioria do rebanho, né, a maior quantidade de vacas, qual o período que elas estão ali para começar o seu protocolo? Gente, pode verificar com ultrassom, com exame de sangue, tá? Verificar o quê? Questão que eu já falei para vocês do tamanho dos folículos, tá? E o exame de sangue, a concentração dos hormônios no organismo desses animais. Então, é importante aqui. Como que eu vou saber que está no dia zero? Se está aceitando monta. Então, se as vacas estão lá, uma subindo por cima das outras, se elas estão com comportamento estranho, né? Sabe que elas estão ali aceitando monta, tá? E a gente já viu que esse período reduz bastante quando as vacas são de alta produtividade, tá? Como as taurinas holandesas. Então, seguindo aqui, no dia zero, tá? Eu coloquei aqui, montei um script. No dia zero, o que vai acontecer? A concentração de estradiol vai estar muito alta, que é justamente o estradiol que vai dar aquele, né, empurrão, tá no cio, vai dar aquele start no animal, tá? Então, concentração de estradiol vai estar alta e a progesterona vai estar baixinha, tá? Então, o animal tá ali, tá falando, tô apta para ficar prenha, tá? É isso que ela quer dizer. E aí, se você for verificar com ultrassom, o que vai perceber? Que o folículo vai estar grande no ovário, então está ali, ó, pronto para liberar o óvulo. Que felicidade, né? Para ser fecundado. Já no dia 1, o que vai acontecer? O dia 1 é o dia que ocorre a ovulação. Então, o folículo libera o óvulo. Que coisa maravilhosa. E nesse dia 1, anotei aqui, vai ter um pico de FSH. O que é isso? O hormônio folículo estimulante para, né? Por que esse hormônio vai estar alto? Porque é ele que vai fazer o folículo liberar o óvulo para ser inseminado, tá? Para ser inseminado, para ser fecundado pelo espermatozoide. E aí, gente, uma coisa muito legal aqui de falar com vocês, né? Mas você só tá falando do dia 1, mas se eu colocar lá o ultrassom e tiver um corpo lúteo, né? O veterinário falar que tem um corpo lúteo maduro. Aí o que vai ser? Aí essa vaca vai estar provavelmente no dia 10 a 12 do ciclo, tá? Que aí já é um período onde há um corpo lúteo maduro que vai começar a produção de progesterona para preparar, para segurar o embrião na gravidez. Olha que lindo! E vai ter ali um grupo de folículos recrutados, tá? Para o desenvolvimento, tá? Então aí já está recrutando novos folículos, tá? Para uma próxima ovulação, tá? Olha que lindo o processo, né? Então lá pelo dia 10 a 12, né? Então chegou lá o veterinário, colocou o ultrassom, tem um corpo lúteo maduro, tá no dia 1? Não está no início do ciclo, já tá lá na metade do ciclo, tá? E aí, gente? E aí, pra gente terminar aqui? Para você, como é que você vai fazer para montar um protocolo, né? De IATF ou de sincronização de cio? Você precisa tentar, para você montar, preste atenção aqui, para montar qualquer tipo de protocolo, anotei aqui para vocês, tá? Vocês precisam atentar para o que está acontecendo no ovário e no sangue das suas vacas, tá? Precisa tentar para isso, porque se você tentar inseminar no dia 10, 12, não vai conseguir, porque não tem nenhum folículo maduro ali. Eles estão em desenvolvimento para uma nova, para
para quando houver ali uma nova, um novo recrutamento lá no próximo dia 0, tá? E no dia 1, um folículo muito desenvolvido é o que? Marca aí o cio, tá? Então, vamos começar, terminar aqui. No dia 0, nós temos, ó, tô dando aqui uma ajudinha, tá? No dia 0, a gente tem um folículo prestes a ovular, tá? Então, ele tá ali prestes a liberar, ó, a liberar o óvulo, tá? Então, ele tá grande ali, tá? Tem em torno ali de 4 milímetros de diâmetro o folículo. No dia 1 a 2, nós já temos folículos aí em torno de 5 a 6 milímetros de diâmetro, tá? No dia 7, em torno de 10 a 13 milímetros de diâmetro, certo? Acho que eu dei uma embolada aqui, mas depois eu explico melhor. Seguindo aqui, eu embolei alguma coisa aqui, mas aí depois eu explico, eu faço um outro vídeo aí, explico que alguma coisa, tô sentindo que alguma coisa aqui ficou meio no ar. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu localizo aqui o que foi. Se aceitar. Não, perdi aqui, gente, que eu queria falar. Ah, tá, do corpo lúteo. Mas tem uma outra coisa aqui que eu queria falar com vocês. Ah, tá, do folículo grande no ovário, tá? Então, o folículo detectou o folículo grande no ovário, o que você tem lá? Alta concentração de estradiol e baixa de progesterona e um folículo grande no ovário, isso marca o quê? Marca o período lá do cio, tá? Aí os folículos ali que eu coloquei, eles são os próximos folículos a serem recrutados, tá? Esses aqui que eu falei para vocês de 4 milímetros, 5 a 6, 10 a 13, são os outros folículos que já estão se desenvolvendo para serem liberados no próximo cio, que aí no dia 0, de todos aqueles que foram recrutados, vai ter um que vai ser aquele folículo grande, tá? Que aí ele vai liberar o óvulo, tá? Que é o folículo grande no ovário que eu falei do dia 0, tá? Do dia 1. E aí esses outros do dia 1 a 2, do dia 0, tem lá seus 4 milímetros, 5 a 6, 10 a 13, são aqueles que já vão sendo recrutados para uma próxima liberação no dia 0, tá? De vários que são recrutados, apenas um ele vai ser o dominante, que ele vai crescer muito mais do que os outros e vai liberar o óvulo, tá? É isso aí, mas eu vou colocar isso mais detalhado ainda no e-book que eu vou disponibilizar para vocês. E aí, pra gente terminar, é importante relembrar que em situações de estresse calórico, eu tô falando isso porque o Brasil é um país muito quente, tá? De clima tropical, e aí a gente tem que estar sempre lembrando, né? Não custa nada lembrar que os animais precisam ser refrigerados, né? Precisam ser ali, estar em ambientes com boa ventilação para a gente evitar esse tipo de situação. Porque as bichinhas têm seu conforto térmico em torno de 0 a 15 graus, né? 18 por aí. Então é importante a gente oferecer um ambiente climatizado. Então, em situações de estresse calórico, o que acontece? Produz-se menos estradiol e menos inibina. Então, esses folículos que estão desenvolvendo, ao invés de ser recrutado apenas um para crescer e virar o dominante, que é o folículo grande no ovário no dia 0, não. Vários folículos, né, vão ser recrutados no dia 0. Então, do grupo de folículos se desenvolvendo, né, no dia 1, no dia 4, no dia 10, vão ovular 2 ou mais folículos. Aí o que acontece? Acontece ovulações múltiplas, né? E aí os animais têm gestações gemelares, né? Que são de gêmeos. Eu nunca ouvi falar de trigêmeos, tá? Mas gêmeos eu já vi bastante aqui no Instagram. Justamente por causa disso, porque alteram os hormônios estradiol e inibina. Enfim, gente,
Terminei. Deixa eu ver se eu terminei mesmo. Eita, agora sumiu aqui pra mim. Só um instante. Sim, terminei. Então, é um bom descanso aí. Eu não sei o horário que cada pessoa vai assistir, né? Sei que essa parte é um pouquinho confusa, mas quem quiser que eu explique detalhadamente isso tudo novamente, eu explico, tá? Uma parte que eu amo, eu adoro estudar sobre isso. Eu gosto muito, hormônios, células, enfim, células reprodutoras, tá? E a gente se vê amanhã, não, perdão, na sexta-feira, tá? Nosso último dia de evento aí, e eu vou falar sobre... O que eu vou falar, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala que a gente marca de conversar ao vivo. Ou então, deixa a sua questão para eu responder. Ou então marca ao vivo. Ou então pergunta lá no direct, né? Que eu respondo. Sempre respondo. Sou pesquisadora e amo estudar. Na sexta-feira, então, nós vamos ter o 7º dia, falar sobre fatores que afetam a fertilidade da vaca de alta produção. Então, aguardo por vocês e fiquem todos com Deus.